Vanderlei sempre falava, né? O melhor do futebol é quando não tem jogo. Quando tem jogo, a coisa começa a mudar, né? Porque tem vitórias e derrotas. E amanhã tem Amanhã tem jogo. E é o mais, vamos dizer assim, o mais parecido com o jogo que a gente vai ter. Porque até agora o Cruzeiro realizou, na verdade, jogos-treinos. Isso. Jogos-treinos, aqui não havia transmissão, muitos deles, a maioria deles não havia, a maioria não, todos eles não havia a presença da imprensa. Agora é diferente, é um amistoso. Então quando você entrar lá, quando pesquisar lá sobre jogos Cruzeiro e Red Bull Bragantino, esse vai aparecer como amistoso, mas vai aparecer. Jogo treino não é considerado um jogo oficial. Esse será amanhã às 18h30 no estádio Nabi Abichedi, né? Vamos usar o nome original, correto, né? Nabizão para os íntimos, de tantas histórias no passado e agora no presente, como Arena, né? Tudo bem? Antigo Marcelo Stefani. Isso, Marcelo Stefani. Isso. E agora o Cruzeiro vai ter pela frente essa oportunidade. Só que aquela coisa, gente, como ele falou com o Alexandre Matos, que esse não era o time que vai jogar, não vamos querer também. Eu é que vou saber agora, né? O time que vai começar o jogo de amanhã é o time titular. Não vai ser. Na coletiva da semana, o próprio Jardim falou: entre os primeiros jogos da temporada, nós vamos ter jogo atrás de jogo. Vou começar no Brasileiro, 2 dias depois eu tenho jogo da Sul-Americana. Não se assustem porque vai ter 3, 4, 5, 6 jogadores que vão jogar um jogo e não vão jogar o segundo. E não necessariamente o time colocado no primeiro vai ser o titular para a sequência. Ele usou exemplos, inclusive, do período que ele dirigiu o Mônaco. Ele fez isso também. Nos times titular, ele usou basicamente o time titular na Liga dos Campeões. E das outras competições ele foi mesclando. Tira 2 um jogo, tira 3 de outro. Então o torcedor do Cruzeiro tem que entender que é uma mentalidade diferente. E como o Seabra e o Lélio falaram, nas 5 primeiras rodadas, se acontecer alguns tropeços que podem acontecer, não é crucificar. É um trabalho, uma sequência, até porque o Cruzeiro vai ter uma maratona de jogos, depois desse período todo sem jogos, quase um mês, em um período de 30 dias vai ter 10 jogos pela frente. Então realmente tem que ter todo um controle de carga, um controle para não forçar esse elenco. Então ele já antecipou que vai fazer muitas mudanças, vai acontecer uma espécie de rodízio sim entre os jogadores, não vai ter para cravar logo de cara quem serão os titulares. Para o jogo de amanhã, algumas ausências, claro, são já certas. A principal delas, Bolassi. Bolassi não vinha treinando, até então o Cruzeiro falava que era uma questão física, que ele estava fazendo um trabalho à parte físico, mas na coletiva, o Leonardo Jardim, como o Pedrinho falou, ele não falou que era bem isso não. Não. Ele disse que o Bolassi tinha uma inflamação em função de uma lesão que ele sofreu na temporada passada, quando ainda jogava pelo Criciúma. Essa inflamação estava se agravando, ele corria risco. Então, para não correr risco, decidiu, em conjunto com a comissão técnica do Departamento de Saúde do Cruzeiro, em preservar o atleta durante uma semana. Bolassi só deve voltar aos treinamentos com bola com os demais companheiros na segunda-feira. Então esse já está fora. E os outros 3 são aqueles que estão em recuperação. O Japa, o volante, já está fazendo um trabalho de transição, sim. O Dineno também é a mesma coisa. E o João Marcelo, esse, como teve uma cirurgia muito recente, esse dificilmente volta a jogar nessa fase inicial do Leonardo Jardim. Só mais a reta final da temporada ele estará à disposição do comandante português.